Você já pensou em ser professor ou docente universitário? Eu sei que muitas vezes a gente pensa, mas acredita que é muito difícil. E eu vou te ensinar que não é. Eu sou Nara Suzana Steiner e no meu Instagram, no Facebook e no YouTube coloco conteúdo para você para ajudar a chegar nesse objetivo. Primeiro, antes de eu iniciar a te dizer como fazer isso, clica no sininho, dá o seu like, porque isso ajuda e mostra que o conteúdo é relevante. Então, hoje eu te fiz uma pergunta: você realmente quer ser professor? E essa pergunta vai ser respondida no meu canal com algumas sugestões e mostrando os desafios, as expectativas e como realmente começar uma carreira de docente superior. Você já pensou algum dia em ser professor ou professora? Eu vou te contar um pouco sobre a carreira de ser professor ou docente superior. Sabe por que eu te fiz essa pergunta? Realmente, se você quer ou deseja ser professor ou docente, será que algum dia na tua vida você já fez algum levantamento, alguma pesquisa ou leu algo a respeito da docência ou ser professor? Isso é muito importante. Primeiro, você quer mesmo ser professor? Porque professor, ele precisa ler e ler muito, escrever muito, estudar muito. E mais ainda, o início dessa carreira, como eu sempre digo, que parece tão linda, não é bem assim. E eu vou te dizer por que não é bem assim. E pensando nisso, para você ter certeza de que deseja ser professor ou não ser professor, eu resolvi te contar alguns pontos que eu tenho certeza que você ainda não sabe, pois eu também não sabia quando eu iniciei. Eu queria, desde criança, ser professora, mas nunca fiz nenhuma pesquisa sobre o mercado e nem mesmo sequer sabia por onde começar. A construção desta bela profissão, digamos assim, nos primeiros anos da carreira, é um período de muita aprendizagem. E essas aprendizagens, elas vão desde positivas até aquelas que nem tanto, porque nós vamos ter um período de investigação. Sim, temos sim muitos motivos que nos levam a essa carreira tão brilhante de docente. Expectativas, desafios que vão surgir no nosso cotidiano. E aí, você me pergunta assim, mas que tipo de desafios, professora Nara? Eu vou te dar um exemplo muito simples que aconteceu comigo e com todos os meus colegas que eu vi fazer o mestrado. Então quer dizer que não é uma pessoa em especial, mas 30 pessoas que faziam nas duas linhas de pesquisa, que são as práticas pedagógicas. Como que são desenvolvidas essas práticas pedagógicas? Quem desenvolve? Qual é a concepção que o professor deve ter? Ou ainda, mais um grande desafio, que são as relações com os colegas no início de carreira. Mais sobre saberes e conhecimentos necessários à docência. Então veja que rapidinho eu já te dei 3 bons assuntos para você pesquisar e saber mesmo se quer ser professor. Uma curiosidade científica, eu brinco que é uma curiosidade científica. Acreditem, tá? Existem pesquisas que mostram que a convivência familiar ou os exemplos de professores ou o gosto pelo ensino sempre são fatores que motivam e que definem essa nossa escolha pela docência. E eu posso dizer para vocês que eu realmente concordo com isso. Por quê? Porque eu lembro na minha primeira série, com 6 anos, eu lembro direitinho da minha professora que me alfabetizou, a professora Carolina. Por que será que hoje, com 51 anos, eu lembro da professora Carolina na minha primeira série? Talvez pela rigidez, talvez pelo controle, ou talvez porque realmente ela me alfabetizou. Eu saí dali sabendo ler e escrever. Então veja que a gente tem sim as memórias, seja da infância, do ensino médio ou da graduação. Na graduação eu tive 2 grandes mestres que são meus exemplos. Então a gente, queira ou não, a pesquisa esta científica, ela é a nossa realidade.
e muitas vezes vai no início da nossa carreira envolver a sala de aula, porque esses fatores eles influenciam na nossa relação com os alunos e principalmente na nossa construção das práticas pedagógicas a qual eu falei para vocês. O que acontece dentro do nosso ambiente de sala de aula? Nós somos sujeitos, né? E tem a importância de se fazer algo diferente nas aulas para chamar a atenção do aluno. É claro, pessoal, que quando a gente fala em chamar a atenção do aluno, é o interesse do aluno, né? E o MEC e todas as instituições governamentais, elas vêm dizendo que nós temos que fazer diferente hoje, principalmente hoje numa época de pandemia. Mas, no entanto, ninguém desses protagonistas nos dizem quais são as práticas diferenciadas, quais são essas práticas num processo de aprendizagem da docência. E sabe qual é a consequência disso? É a insegurança, porque gera uma insegurança para a gente romper com aquele ensino tradicional de 40, de 30, de 20, de 10 anos atrás. Então perceba que o grande desafio começa já no que a gente tem incutido dentro da gente a partir da nossa infância até uma graduação e depois principalmente pela cobrança hoje do momento que nós temos que chamar a atenção do aluno, que nós temos que desenvolver um interesse maior do aluno. Ou seja, ser hoje professor, ser docente é uma profissão rica, muito importante e que envolve sim um processo contínuo, que exige a reinvenção dessas práticas. E aí eu vou dizer para vocês um ponto de vista, não como docente que fui, mas como gestora que sou hoje. Penso que é necessário que a universidade se preocupe em proporcionar espaços e estratégias de formação no contexto em que se insere hoje os professores, os docentes iniciantes, pois é real que eles passam por um período de transformação e são receptivos em tais iniciativas. Então vamos lá, para ser docente, o que é preciso? É só eu entender de práticas pedagógicas, entender que eu preciso me reinventar, entender que eu quero ser professor? É óbvio que não. Para ser um docente ou um professor na área, no ensino superior, é necessário nós sermos mestre ou doutor, o que significa ter titulação para tal. E isso é natural hoje nas faculdades, centros universitários ou universidades, tá? Todo candidato hoje que deseja ser aprovado num processo seletivo de mestrado ou de doutorado para almejar a carreira de professor, ele vai passar por algumas etapas e essas etapas elas requerem algum planejamento, eu diria assim, tá? Porque eu sempre prego a ideia da organização e planejamento para alcançar esse objetivo. Nisso envolve projetos para ingresso no mestrado ou doutorado, então tem que saber construir, tem que saber fazer um projeto. Isso é consequência de conhecimento da metodologia, que envolve busca de um tema, embasamentos fortes, justificativa e tarefas que o aprovarão durante esse processo seletivo. A primeira etapa desse processo se dá através do currículo Lattes. Ah, professora Nara, tu já vai falar em currículo Lattes? Sim, já vou falar em currículo Lattes, porque não tem como a gente ir adiante. A etapa do currículo Lattes, da análise dela, é tão importante e especial no nosso caminho acadêmico. Deixa eu te perguntar uma coisa, você ou tu já tem um currículo Lattes? Porque o nosso caminho acadêmico, ele é conhecido por abrigar o currículo Lattes, mas ele está muito além só do currículo Lattes. E existem alguns pecados que as pessoas cometem quando fazem o seu currículo Lattes, talvez por não conhecer a importância da plataforma Lattes, né? De só entrar quando precisa atualizar do seu currículo Lattes. Eu recebo essas dúvidas, questionamentos pertinentes, assuntos que muitas vezes eu já deixei conteúdo lá no meu Instagram, mas a pessoa não olha.
Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Você é a pessoa que quer dar um novo direcionamento para essa vida profissional, acadêmica e científica e se tornar um grande docente, um grande professor? O que você tem que aprender primeiro, pessoal? Primeiro de tudo é saber que é necessário preencher o teu currículo Lattes devidamente e mantê-lo atualizado. Depois disso, virão os editais específicos para entrar em um mestrado ou entrar em um doutorado. E, geralmente, quem chega ao doutorado já tem mais experiência que quem vai iniciar um mestrado. Mas, muitas vezes, por ter a experiência e se julgar já conhecedor, acaba cometendo os mesmos pecados que aquele que tem pouca experiência. O edital, ele tem uma relevância porque ele traz todas, eu costumo dizer que o edital é a sumarização de toda a etapa do processo seletivo. Como também as notícias, por exemplo, de premiação de pesquisa, de teses, tudo isso se encontra na plataforma Lattes. Remuneração de prêmio, né? Tudo que estiver relacionado à vida acadêmica para um mestrado ou para um doutorado, a plataforma Lattes ela te ajuda muito. Não só ter um currículo dentro da plataforma, mas manter-se atualizado a partir da plataforma. A plataforma ela traz essas informações, ela traz essas notícias para você aí do outro lado. Muitas vezes os alunos ou mentorandos me perguntam assim: professora Nara, aonde que eu posso encontrar as notícias relacionadas ao que está acontecendo? Gente, se você não sabe onde procurar, acessa a plataforma Lattes para você ver. Você vai ver a diferença que tem ali das notícias todas sempre atualizadas. Não é somente jogar um currículo ali e atualizar. É sim manter-se atualizado com as notícias também da nossa área acadêmica e científica. Então, o que eu fiz? Eu preparei para você que quer ser um professor ou que quer ser um docente, algumas sugestões breves aqui do currículo Lattes. O currículo Lattes, se ele tem toda a nossa relevância para a primeira etapa num processo seletivo para ser professor, então nós temos que ter uma atenção com ele. Algumas sugestões rápidas para você ir lá, olhar seu currículo e ver realmente se ele está dentro dessas sugestões. Foto. A sua foto não pode ser uma foto tomando cerveja ou uma foto em festa. É uma foto profissional. A gente se apresenta profissionalmente. Se você vai para uma entrevista de emprego, você não vai lá vestido adequadamente, então pensa que o seu currículo também é dessa forma. E-mail profissional. O seu e-mail não pode ser o e-mail lá, Ju bailarina, não, a não ser que seja bailarina, né? Ju, a bonita, não, tem que ser realmente narapires@piresadv.com.br, né? Veja que ela é institucional. As suas atividades que forem colocadas dentro do currículo Lattes, o registro das atividades tem que ser devidamente comprovadas. E eu vou falar de novo para você. Devidamente comprovada, porque inclusive você pode sofrer punição por colocar algo lá que não existe. E nós temos aí N exemplos dentro do próprio Ministério da Educação, qual nós já tivemos aí ministro dentro da CAPES, que nós tivemos problema com uma coordenadora também em cima dos seus currículos. Lançaram atividades que não estavam comprovadas. Pessoal, não que não o tivessem feito, não que não o tivessem realizado, mas não tinha comprovação. Então entendam que o registro de atividades não é aquilo que eu fiz, mas eu fiz. Tudo bem, eu fiz muita coisa que eu não tenho comprovada e nunca consegui colocar. Documentos probatórios, né? Então assim, os documentos probatórios eles têm que estar organizados. Eu sempre dou uma sugestão, coloquem em pastas ou sacos plásticos numerados pelas abas que estão lá no currículo Lattes, mais ou menos umas 12, né? E tenha uma atenção especial para o seu resumo. Inclua no teu resumo do currículo Lattes aquilo que realmente for relevante. E aí, eu vou te perguntar, já aconteceu com você de não saber onde cadastrar ou onde lançar documentos no currículo Lattes, né? Ou por você não saber realmente, por não se debruçar em cima ou pela pouca experiência que tem?
Então me acompanha tanto aqui no canal como no Instagram e Facebook, que eu tenho sempre muitas informações, sugestões e dicas para você que realmente vão te aprovar no mestrado ou doutorado, além de te colocar mais a par de ser professor ou docente universitário.